Eu sou Luísa Mandetta, você está na aula especial de Dia das Mães e hoje você dá mais um passo em direção ao seu autoconhecimento. Vem comigo, vem com a gente, porque hoje a gente tem convidadas especiais. Como eu estava falando antes, a gente está numa aula especial só por ser aula especial do Dia das Mães, mas tem um jeito dela ficar mais especial ainda, porque eu convidei duas mães para repartir comigo aqui um pouco do que é a maternidade sobre a visão do Eneagrama, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Vocês sabem que eu tenho um estudo e ensino de Eneagrama desde 2014, e eu tenho um estudo profundo dessa sabedoria, e nada se compara ao aprender o Eneagrama, assim como a gente está fazendo agora, que é o compartilhar com outras pessoas. Então, todas as vezes, na escola, a gente já está com mais de 50 horas aula, e todas as vezes que tem estudo de caso, todas as vezes que tem convidados, o grupo do Telegram, né, que é um estudo de caso a céu aberto, a gente vai falar sobre o Telegram hoje no final da aula, não deixem eu esquecer, tá bom? Mas é um estudo de caso a céu aberto, assim, eu abro aquele Telegram e falo, meu Deus, olha que riqueza, olha que nível de troca que o pessoal está tendo. E isso é o importante do Eneagrama, tá bom? Isso é a grande riqueza do Eneagrama, quando ele é vivenciado. Antônio, eu acho, será que esse barulho é meu, desse WhatsApp? Pam, 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 pam. Não, né? Você tem que É para ser meu. desabilitar as notificações. Como é que faz isso, assim, para o povo que nasceu nos anos 80? É o WhatsApp Web? Ele não tá coisado, tá É minco. Mas o meu três WhatsApp Web pontinhos lá não, em cima, mas ele não tá conectado. configurações. Enfim, daqui a pouco se perturbar muito eu volto aqui. E é isso que eu estava falando com vocês, que a grande riqueza do Eneagrama é o compartilhar, tá bom? É quando a gente sai da teoria, é quando a gente sai dos rótulos e conhece um outro ser humano. Uma das coisas que, para mim, é mais rica e que eu tive muita oportunidade de fazer, graças a Deus, foram os encontros de tipos, que é o que a gente vai começar a fazer em pouco tempo dentro da escola. A gente tem 2 meses de escola, então a gente já tem ali uma amostra de alguns perfis, que naturalmente são os perfis que mais aparecem, mas a gente vai fazer o encontro dos tipos, o que significa juntar tipo 1, juntar tipo 2, juntar cada um dos tipos, para a gente discutir desafios, tendências de desafios gerais dos tipos e boas práticas de desenvolvimento, tá bom? Então, se você está chegando hoje aqui, eu queria te falar que conhecer o Eneagrama pode ser uma coisa muito atrativa, né? Conhecer o nosso tipo no Eneagrama pode ser uma coisa muito atrativa, sempre foi. O ser humano tende a ser muito autorreferente, a gente está numa época de muita autorreferência. O que eu quero dizer é que, no fundo, mesmo nós que somos mães, a gente está querendo cuidar da nossa vida. E por isso, eu sou professora de Eneagrama desde 2014, e o que eu percebo na prática é que o grande brilhar de olhos da maioria das pessoas é descobrir o seu tipo, ok? E essas pessoas seletas que estão aqui na escola 963 decidiram fazer um passo a mais, assim como todo estudante de Eneagrama sério decidiu fazer um passo a mais, porque o Eneagrama ele ganha sua confiança muito rápido ao descrever os seus padrões de comportamento, depois que você está rendido, jogado no chão, parecendo que alguém colocou uma câmera na sua vida e filmou sua vida inteira, como eu já ouvi isso várias vezes na minha vida. Parece que alguém filmou sua vida inteira, desde a infância, adolescência e vida adulta. Aí sim você está preparado para dar um voto de confiança para essa sabedoria, porque ela vai te voltar a onde você perdeu a sua essência. Então, o Eneagrama tem lá um 25%, como se fosse um 5% de suco de laranja, na Fanta laranja, né? Então, tem uns 25% que é o seu tipo, ok? Muito bom, descobriu. Agora a gente começa o trabalho sério, que é o trabalho de desenvolvimento. E um dos presentes que o Eneagrama traz para a humanidade é fazer essa reconexão com a nossa essência. Porque você já deve ter tentado, você já deve ter visto pessoas que tentaram fazer um trabalho de desenvolvimento olhando apenas personalidade. O que acontece? A gente muda e volta, a gente muda e volta, a gente sofre e volta. Né? Então, quando tem essa transformação de comportamento
com mais um abraço que o eneagrama dá, que a gente dá o nome de virtudes e ideias sagradas, que é a parte de essência do eneagrama, aí sim você está num caminho profundo de desenvolvimento. Mas antes disso, é preciso ter um voto de confiança. Eu entendo que esse voto de confiança ele começa através da descrição do tipo, ok? E para descobrir o tipo, existem vários caminhos dentro da escola, as meninas, os alunos, as meninas sabem quais são os caminhos, mas o mais importante, eu volto a reforçar, é sair do tipo. Então, sejam muito bem-vindas, todas as nossas convidadas. Eu sei que se você está aqui hoje, é porque você é especial para alguém da 963. Logo, você é especial para mim. Outro dia uma aluna falou assim comigo: "Luísa, eu tinha encontrado uma aluna e tinha perguntado do filho dela, mas perguntei pelo nome, né, porque eu lido com o ser humano e a gente aprende umas coisas, né. O nome da pessoa é uma coisa sagrada, né. E para mim é muito importante que eu saiba o nome da pessoa e eu sei também, né, sou mentora, então eu entro dentro da vida das pessoas e eu sei também o nome da vida, o nome, né, do filho, do marido e assim por diante. E aí uma outra aluna viu eu cumprimentando essa aluna minha, e eu falei: "E como é que tá fulano?", que era o filho dela, né. E ela falou: "Luísa, mas olha, como que você tem essa memória, né?". Eu tenho uma memória boa mesmo, sabe. Eu sou Kapha no Ayurveda, que quem é aqui da escola 963 sabe que também é uma ciência que eu gosto e me aproximo muito. Então eu tenho uma memória boa, mas eu falei para ela o seguinte, eh, ela é importante para mim, né, ela foi minha mentorada, ela é uma pessoa importante para mim. E o filho dela é a pessoa mais importante da vida dela, então também ele é importante para mim. Então, você que está aqui hoje como convidada, o meu abraço, que eu tenho certeza também que é o abraço de todas nós da 963, sinta-se abraçada. Em algum momento você pode ter um misto de desespero, de esperança, de vergonha, de repulsa, o que vier aí de sentimento, abrace ele também, porque a gente está falando de alma humana, tá? Daqui a pouco a Ale vai falar, daqui a pouco a Rô vai falar, aí quando a Rô está falando, pode ser que você lembre da sua mãe ou do seu pai, e vem algum sentimentozinho ruim, respira, tá bom? Respira e tente continuar. Ninguém morreu até hoje, mas o povo reclama. O povo reclama porque a gente está lidando aqui com coisas assim da profundeza do mar sem fim. Tudo bem? A Ale pediu e eu obedeço, né? Vocês pedem, vocês mandam e eu obedeço, para eu fazer um apanhado geral de enneagrama antes da gente começar. Eu vou tentar fazer isso de uma forma muito rapidinha, porque o que importa para mim hoje é que a gente escute muito, né? As visões da maternidade, tá bom? O chat está fechado para que a gente se concentre. A gente está. Tem muita gente com câmera aberta, parabéns, viu? Eu sei que algumas pessoas até me avisam aqui, ai, Luiz, eu vou estar com a câmera fechada, mas é mais para a gente se conectar mesmo, porque a gente está no mundo do né? O enneagrama ele ajuda a gente a se encontrar através também dos instintos, então a gente tem o instinto autopreservação, o instinto sexual, o instinto social. Quem é sexual como eu, sabe que as distrações elas são uns desafios muito grandes, né, mas eu acho que hoje em dia está todo mundo no desafio da distração e a gente se distrai muito, se distrai. Então parabéns para você que está aqui, não está faxinando casa, não está fazendo nada, está aqui olhando e realmente deixando as informações entrarem até você, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai começar aqui a falar do impacto do eneagrama na maternidade, de uma tipo 2, que é a Lê, de uma tipo 8, que é a Rô, e também eu, que sou uma tipo 6, tá bom? Antes disso, deixa eu contar um pouquinho para vocês que chegaram hoje, pedindo licença para as minhas alunas que já sabem disso, mas eu quero contar para vocês que chegaram hoje o que é o eneagrama, né? O eneagrama é uma sabedoria milenar, tá bom? A gente está falando de algo em torno de 2000 anos, ok? Do que ela foi revelada. Mas existem pistas de que é mais antiga ainda, né? Então ela foi meio que pela primeira vez ali descritas pelos padres do deserto, que não são padres como a gente conhece, mas são sábios que andavam pelo deserto em busca de entender coisas que à vista talvez não conseguiriam entender, sabe? Então eles adentravam, né, o deserto, ali onde, aproximadamente ali perto de Alexandria, para buscar respostas.
e, de certa maneira, se depararam com o símbolo do eneagrama, que naquela época e até hoje em dia, o símbolo do eneagrama é conhecido como símbolo de tudo e todas as coisas, e ele é um símbolo que eu utilizo aqui, que nós, né, professores de eneagrama, utilizamos para as personalidades humanas, mas naquele momento era utilizado para fenômenos naturais. E um dos sábios olhou para aquilo e falou: se explica as repetições dos fenômenos naturais e nós somos imagem e semelhança de algo maior, então peraí que ele vai explicar o que está acontecendo aqui dentro. E foi de uma maneira resumida. A gente tem uma aula na escola só para explicar essa história linda, que é a história do Eneagrama, mas foi de uma maneira muito resumida o que aconteceu com a utilização do símbolo, das palavras, das paixões, e teve talvez um padre, né, que talvez como a gente conheça um monge hoje em dia, que teve a função, que teve uma função importantíssima dentro do mundo do Eneagrama, de dar nome, na época, a 8 paixões, que depois virou 9. Né? Então, eles estavam reclusos no deserto, meditando 12, 16 horas por dia. Os que não se mataram, os que não surtaram, eles começaram a dividir experiências. Olha, como eu estou quieto, como eu estou calado, como eu estou ensimesmado, o que mais aparece para mim é raiva. Né? Ah, não, então tem um grupo de pessoas aqui que o que mais aparece é o medo. Né? E hoje a gente conhece as 9 paixões do Eneagrama, né? A raiva, que é a paixão principal do tipo 1, o orgulho, a paixão do tipo 2, a vaidade, a paixão do tipo 3, a inveja do 4, a avareza do 5, o medo do 6, a gula do tipo 7, a luxúria do tipo 8 e a indolência do tipo 9. A gente conhece muito isso hoje porque daquele momento, daquelas pessoas, né, que eram comunidades enormes, né, começou com poucas pessoas e virou comunidades enormes, elas foram se debruçando através disso. É uma coisa que a gente não vê muito acontecer hoje em dia no nosso tempo, que é se recolher das distrações externas e olhar para dentro. A gente mal e mal está conseguindo ficar 15 minutos sem olhar para o nosso smartphone, esse mal da década, da época, né, da nossa época de agora. O que eu quero dizer para vocês é que antigamente as sabedorias verbais, as sabedorias eram passadas muito verbalmente, né, e elas tinham um poder muito grande de fazer o homem entender o que não era visto a olhos, né, a olhos nus, o que os olhos talvez os homens eram muito mais curiosos para entender o que os olhos não conseguem ver, e assim começou o estudo do Eneagrama. E é claro que aí, assistindo a aula lá, que vocês estão todos convidados a assistir, você vai descobrindo o que aconteceu agora, em 1960, quais foram as contribuições dos mestres, né, contemporâneos em cerca do Eneagrama, e o Eneagrama é hoje considerado, não é porque eu sou professora de Eneagrama, tá bom? Mas ele é considerado a maior sabedoria. A gente fala que o Eneagrama tem várias ferramentas, mas ele não é uma ferramenta, mas ele é considerado a sabedoria muito assertiva, com todo respeito a todas as outras, até porque, por exemplo, eu sou apaixonada e estudante, e também aplico nas minhas mentorias um pouco do Ayurveda, né? Então, todo respeito de todas as outras sabedorias, mas quem conhece várias coisas, conhece o Eneagrama e entende que, de fato, ela junta algumas coisas que a faz ser muito especial, que é, primeiro, cirurgicamente ela vai destrinchar o porquê você é como você é. Isso já é muito, né? Então, cirurgicamente ela vai falar assim: por que você é uma mãe tão hipervigilante? Por que você não deixa o seu filho do lado de um lago, do lado do tio, né, que só cuida de um Yorkshire? Da onde que vem esse medo? Da onde que vem esse medo que tá a mais, né? Por que você é uma mãe que não sabe falar não? Por que você é uma mãe que fala para o seu filho que perder não está na mesa, que se ele apanhou, ele tem que dar 3 socos de volta. Inclusive vai lá e morde a professora também. Eu já vi mãe, não vou falar o tipo aqui também agora, né, que vocês acabaram de chegar, mas eu já vi mãe ensinar o menino morder a professora. Então, ele vai explicar cirurgicamente o porquê que você faz o que você faz, e muitas das coisas que a gente faz é ridícula, só a gente não percebe. Cláudio Naranjo, um grande mestre do Eneagrama, sempre nos lembra que a personalidade é uma loucura que a gente inventou para sobreviver. Então é loucura, tá bom? Muito do que você faz é uma loucura, né? E aí o Eneagrama, com um amor de pai, não de mãe, ele joga isso na sua cara e fala: querida, vem aqui conhecer o seu tipo e entender quais são as suas inclinações, tá bom? Entendeu?
Ok? Sentiu vergonha, sentiu medo, sentiu repulsa, tudo bem. Na 963, a gente tem um combinado muito forte, que é: você não vai ficar aqui se auto-mimando, você não vai ficar aqui eh, alimentando os seus caprichos. A nossa responsabilidade dentro da escola é que a sabedoria entre em você, não é para você diminuir suas angústias, é para você ser melhor com o outro. É para você ser melhor aonde você está, porque a gente faz um estrago na vida dos outros. E eu estou falando aqui basicamente, acredito eu, com mães, tá bom? Então, esse estrago ele vem embalado de amor e boas intenções. E aí lascou-se tudo. Benício apanhou essa semana, apanhou não. Benício foi empurrado essa semana na escola. E a minha intenção, como uma 6 contrafóbica, era ir lá na escola e entender o que tinha acontecido para ver quem que eu tinha que dar umas porradas na cara, né? E aí eu respiro, porque eu preciso confiar na escola, não chegou nada até mim, então tá tudo bem. Ele só tem 4 anos, né, gente? Então eu vou aproveitar as meninas aqui, a Lê, a Rô, que são mães de meninos mais velhos, para eu já me preparar o que eu vou passar pela frente. Mas entenda, a intenção é positiva. Qual que é a consequência? A criação de filhos fracos. Essa é a consequência. Né? Aqui tem a Nath, que é minha vizinha, não sei se a Rê está aqui também, que também é minha vizinha. Aqui no prédio a gente tem o quê? Um parquinho com o piso emborrachado, como deve ser grande parte dos parquinhos aí que as nossas crianças frequentam. Né? Então a gente vai ensinando para eles que assim, ó, a gente vai amortecer sua queda. A gente vai amortecer sua queda, né? Essa é a tendência, talvez, da grande maioria de nós, né? O Enneagrama explica que não, explica que tem mãe que vai empurrar o menino no abismo para ele vir para a vida, porque a autonomia é mais importante para ela do que qualquer outra coisa. O que eu quero te dizer é o seguinte: as nossas inclinações, as nossas atitudes, sobretudo, eu estou falando com pessoas aqui, provavelmente que não têm patologia, então, sobretudo em relação aos nossos filhos, são positivas e embaladas de amor. Então, cuidado com isso, porque muitas delas é uma loucura. Muitas delas é uma loucura, ok? Aqui não é uma escola que a gente vai falar de senso comum, então de vez em quando algumas pessoas se sentem um pouco incomodadas com algumas coisas que são colocadas aqui, mas eu preciso lembrar vocês que o que a gente está fazendo não está dando muito certo. Né? Eu trabalho muito com empresa, já trabalhei até mais, hoje trabalho um pouco menos, por escolha pessoal mesmo, mas fui consultora de empresa durante 10 anos, trabalhei com Enneagrama em empresa durante muitos anos, e eu digo uma coisa: as pessoas não estão preparadas e eu não preciso falar isso para vocês, tá? Eu não preciso falar isso para vocês porque vocês sabem. Cada vez mais a gente está despreparado para enfrentar a vida. E aí, qual é o caminho que nós que estamos aqui, que decidimos estar aqui, num sábado de manhã, qual é o caminho que a gente vai trilhar? O que todo mundo trilha ou o diferente? O que todo mundo faz é muito estranho, ok? Então, se você escutar alguma coisa que te incomodou, que você não concorda, tudo bem, aqui é o momento de debate. Agora, o que todo mundo faz, o que a maioria faz, pode ser muito estranho. Eu luto, assim como acredito que você deve lutar também, contra o volume de telas, né, na vida dos nossos filhos. Então, é incrível como tem bebê que já sabe destravar celular, né? Então, desculpa, gente, isso não pode ser uma coisa boa, tá? E eu sei que nós estamos cansadas, estamos sobrecarregadas. Esse é um momento também muito importante para mim, porque nós somos meio de comunidade, né? Nós somos seres pertencentes. A gente tem que estar junto mais vezes, sobretudo nós mulheres, né? E a gente está se afastando, né? Antigamente tinha-se primos, tinha-se um monte de pessoas ao nosso redor para ajudar na maternidade, e muitas de nós hoje estamos literalmente sozinhas. Eu estou aqui em Campinas, Campinas é uma cidade de muita gente de fora, né? Então as pessoas, muitas mães estão sozinhas. E quem leu aquele livro Crianças Dinamarquesas, é um livro que vale muito a pena, ele vai ser estudado na Escola 963 também. Uma das coisas que é proibido na Dinamarca é a mãe ficar sozinha. É proibido. O governo descobre e vai atrás dessa mãe. Então, nós não precisamos estar sozinha, porque quando a gente fica sozinha, de fato, fica complicada a nossa questão do maternar, e por isso que tem aquele ditado africano, né? Para criar uma criança é preciso de uma vila inteira, e a nossa vila vai diminuindo vez por vez. Combinado? Ale, você acha que eu consegui? Falei, mas você acha que o povo entendeu o que é o Enneagrama? Mais ou menos assim, gente, vai mudar a sua vida e não sei se você vai querer, mas vem que vai ser bom. Fala, Ale, fala mais alguma coisa? Eu acho que é bem complexo, né? Difícil resumir o Enneagrama, mas
Acho que com o decorrer da conversa, talvez as pessoas vão entendendo um pouco o que é essa sabedoria tão incrível, né? Isso mesmo. Deixa eu fazer um resumo rapidão, então. Eneagrama é uma figura, tá? Uma figura geométrica, ela é uma figura processual, ela é um símbolo, desculpa, ela é um símbolo com 3 figuras geométricas. Então, ela tem um círculo, um triângulo e uma êxade. E nesse círculo, a gente vai ver disposto 9 pontos. Então, cada um desses 9 pontos vão ter 3 ramificações, então a gente vai ter, de cara, assim, 27 subtipos. Ok? E depois tem um monte de complexidade a mais, que dependendo da linha, você vai conhecer até 108 tipos diferentes, e é isso que as meninas na escola estão conhecendo. Mas o importante é o seguinte: existem 3 mentes, tá? A tríade da mente, a mente emocional, a Lê representando mente emocional hoje, tá? Tipo 2 é mente emocional. A mente mental, né? A parte do cérebro mental, eu representando. Tipo 6 faz parte do canto do eneagrama mental. E a Rô, que vai se apresentar daqui a pouco, representando o físico. Então, tem 3 tipos de homens, digamos assim, como Platão dizia, e Gurdjieff continuou falando. Então, 3 tipos de homens: os homens mentais, os homens emocionais e os homens físicos. É óbvio que a gente tem os 3 de maneira equilibrada, desequilibrada, porque um predomina, um reprime e o outro está ali no meio, então todos nós somos minimamente desequilibrados. A gente tem uma aula só para falar de tríade da mente, fica facinho de você se identificar para a maioria das pessoas. Depois você se reconhece nos instintos, sexual, social e autopreservação. O instinto diz muito mais da gente do que o próprio tipo. Eu sei que todo mundo tem loucura para descobrir tipo, mas se você souber identificar e trabalhar os seus instintos, grande parte dos seus objetivos, na mentoria individual eu trabalho muito instintos, porque grande parte dos seus objetivos que você não alcançou ainda, ele está ali gritando, porque tem a ver com os instintos, ok? O instinto age antes da gente pensar mesmo. Então, a gente tem a tríade da mente, a gente tem os instintos e a gente tem os tipos. É um caminho que pode ser rápido para algumas pessoas, demorado para as outras, né? Quem é tipo 6 vai saber que é um pouco mais demorado, mas é um caminho minimamente relativamente simples para algo que é tão grandioso e tão profundo como é descobrir o seu próprio tipo no Eneagrama. E é isso que eu vou falar agora, gente. Não tem como explicar mais de Eneagrama aqui. Tem uma aula só, tem algumas aulas só sobre isso na escola e eu convido vocês a conhecer. Bora conversar nossa conversa? Gente, eu perdi o roteiro, tá? Só para vocês saberem, Ale. Eu perdi o roteiro, mas tudo bem. Vamos conversar aqui, vocês vão me lembrando que eu nem fiz roteiro para a Rô, porque ela é tipo 8, ela nem li, né? Eu ia fazer roteiro, ela nem ia ler mesmo, eu não fiz, Rô. Mas bora lá, vai ser gostoso. Vamos começar se apresentando. Vamos começar nos apresentando. Ale. Bom dia para todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Luísa de estar aqui de manhã conversando, né, sobre, acho que é 2 coisas que realmente transformaram a minha vida. A maternidade, há 8 anos, eu sou mãe do Davi Salomão, que tem 8 anos, e o Eneagrama, que 2 meses que ele está na minha vida e eu já me sinto muito transformada, né, e muito encantada com a potência realmente dessa sabedoria. Vou contar um pouquinho como que o Eneagrama entrou na minha vida. Eu sou médica, né? Então, há muito tempo eu já me interesso pelo estudo da mente humana, do comportamento. Sempre gostei dessa parte, né? Até na minha prática clínica, eu sou clínica geral, médica do trabalho, eu gosto muito de conversar com o paciente. Então, era algo que eu já lia e já buscava aí mais informações. Mas depois que eu virei mãe, eu senti uma necessidade mesmo de aprofundar nesse conhecimento, porque eu sou o tipo 2, autopreservação, como a Luísa falou, o tipo 2 muito emocional, então eu senti assim uma responsabilidade e até uma certa culpa nas questões que surgiam, né, da educação do Davi, e fui atrás de informação e de ferramentas aí que me auxiliassem no processo de educação dele. E me deparei com a Luísa e com o Eneagrama, e tantas fichas estão caindo, né? Fui atrás do Eneagrama primeiramente pelo Davi, mas a ferramenta está me ajudando muito no meu autodesenvolvimento. O Davi é um tipo 7 do Eneagrama, provável tipo 7, porque só a gente mesmo pode dizer o nosso tipo, ele não é eneagramado, porque ele é criança ainda, né? Óbvio.
mas ele é um provável tipo 7, eu acho que ele gabarita em todos os pré-requisitos aí do tipo 7, e o tipo 7, para quem não conhece ainda o Eneagrama, acho que o tipo mais intenso do Eneagrama, é o entusiasta do Eneagrama, né? Então, o Davi, desde pequeno, foi uma criança que sempre demandou muito, aquela criança que chega no ambiente, ocupa o ambiente, muito alegre, muito divertido, muito engraçado, muito comunicativo, impulsivo, sem medo, né, curioso, que mexe em tudo, faz amizade com todos, independente da idade. Nunca tive problema com ele de se entrosar com outras crianças. Então, por um certo ponto, isso é bem bacana, né? E até muitas mães, amigas, admirando esse jeito dele, porque ele é sedutor, ele é engraçado, ele se fantasia, ele imita, ele gosta muito de rock, ele imita os cantores, então ele tem todo um jeitinho assim que cativa mesmo, né? Sedutor mesmo. Mas, por um outro lado, essa característica que o torna tão único e especial, muitas vezes incomoda, porque ele perde a mão, ele quer impor as vontades dele, ele quer se sobressair, quer aplauso o tempo todo, é muito inquieto, então mexe muito, fuça muito, pergunta muito. Então, a mesma característica que o torna tão especial, muitas vezes me trazia um pouco de problema, né? Ele já estuda numa escola que tem um olhar super individualizado para a criança, que compreende, né, o processo individual de cada um, mas começou a crescer, e aí eu fui chamada inúmeras vezes na escola por causa dessa parte mais do comportamento. Cheguei a levar em psicólogo, onde houve aí um questionamento de um possível diagnóstico de TDAH, mas sempre se ficou na dúvida, porque normalmente a criança que tem TDAH, ela tem um prejuízo aí do conhecimento, da parte acadêmica, um prejuízo social, e é algo que o Davi nunca teve, muito pelo contrário, ele é muito rápido, ele aprende muito rápido, a parte social, né, de fazer amigos, também nunca tive problema. E hoje, né, estudando o Eneagrama, eu vejo que essas são as características mesmo do tipo de personalidade dele. E por isso que eu acho que é uma ferramenta tão potente, porque quantas crianças podem, inclusive, serem diagnosticadas, medicalizadas, né? Estou falando do tipo 7, mas existem outros tipos que também existem alguns estigmas, né, que podem ser considerados doenças e são transtornos, né, que são muito subjetivos para fazer diagnóstico, e eu, como médica, jamais estou falando aqui que não é para tratar, porque existem, né, pode até ser que mais para frente o Davi seja diagnosticado, mas a importância dessa ferramenta de me mostrar caminhos para ajudá-lo a desenvolver esse potencial dele, e mesmo que ele venha ter o diagnóstico, mas que eu consiga ajudá-lo a equilibrar isso que o torna tão especial de forma a favor dele, né? E eu já vinha fazendo algumas coisas, talvez até por instinto e tentativa e erro, e a Luísa vem confirmando que eu estou no caminho certo, eu estou apenas sistematizando mais aquilo que eu sei que para o Davi funciona. Então, para ele, é muita atividade física, porque é uma energia que não cabe dentro dele, então a gente faz exercício todos os dias, pelo menos 1 hora, caminhada, né, e outros tipos de atividade, ele faz Kung Fu, muito contato com a natureza, que é algo que eu também tento fazer de forma bem intensa, contato com as artes em geral, então, aqui em casa ele pinta, ele toca instrumento, e uma coisa que eu estava fazendo já, mas não de forma tão assim sistematizada, e que a Luísa deu esse toque, que é a religiosidade, né? A importância aí de ter uma rotina religiosa, e quando eu digo religião, seria espiritualidade, né? Então, o momento de se concentrar, de agradecer, de orar, né? De pedir, de agradecer. Então, a gente tem feito isso nesses 2 meses, e mais uma coisa que eu acabei de lembrar, que foi diminuir drasticamente as telas. Faz 1 mês que o Davi, assim, a gente praticamente zerou a tela dele, muito pouco, é super desafiador, ainda mais no atual momento que a gente está sobrecarregado, né, que a tela acaba sendo uma ferramenta que a gente tem um pouco de tranquilidade para trabalhar, né, mas
No caso do Davi, a mudança foi, assim, muito intensa. Ele está muito mais tranquilo, dorme melhor, menos irritado, né? Então, o que eu acho de mais bonito do Eneagrama, que a Luísa até já falou, o Eneagrama ele mostra o que não está legal, aquele padrão de comportamento que você precisa melhorar, mas ele te dá um caminho, sabe? Ele não joga ali o abacaxi na sua mão e você fica desesperado sem ter o que fazer. Ele mostra, né, um caminho aí para o autodesenvolvimento e para o equilíbrio também daquilo que é inerente à sua personalidade, porque eu não quero que o Davi seja diferente. Ele é engraçado, ele é divertido, ele é muito rápido, e eu não quero que ele seja diferente, eu só quero que ele use tudo isso ao favor dele, porque por um tempo eu queria enquadrá-lo de outro jeito, mas hoje eu olho com compaixão, né? Isso que é legal do Eneagrama, a gente começa a olhar a lente que os outros enxergam o mundo. E eu estou falando muito do Davi, mas eu sou um tipo 2, tipo 2 é muito inseguro, muito medo de rejeição. Então, imagina uma mãe tipo 2, super emocional, com uma criança tipo 7, que assim, quantas vezes eu me vi tentando dar uma bronca no Davi, vou contar algumas histórias aqui, mas uma vez ele pôs uma flor na boca, eu estava dando uma bronca, ele veio dançando um tango, assim, aí como que eu vou dar uma bronca numa criança dessas, né? Então, ele é todo sedutor, ele escreve bilhetes, traz café com chocolate para mim quando ele sabe que eu tô brava. Então, ele já sabe todos os mecanismos. Eu falo que as meninas estão perdidas na mão dele, né? Então, assim, eu estou trabalhando a minha assertividade, o meu conseguir falar o não, né, sem medo de ele deixar de gostar de mim, porque o tipo 2 tem muito medo disso, né, da rejeição. A minha mãe, eu acho que ela é uma provável tipo 2, ela está aqui hoje, por isso que, assim, eu me dou tão Cadê bem sua com mãe? ela, eu me dou tão bem com ela porque eu acho que a gente pensa muito igual, a gente olha o mundo muito igual, e muitas fichas também têm caído, né, e meu pai, eu acredito que é um provável tipo 1, que o tipo 1, né, vou falar rapidamente porque tem gente que não conhece aqui, mas é um tipo muito autoritário, muito certo e o errado, perfeccionista. Então, a gente vai começando a entender toda essa mistura, como o padrão de comportamento dos pais também influenciaram no meu desenvolvimento. Então, eu acho que é uma ferramenta muito potente. Numa das aulas, um dos convidados da Luísa falou, é um gabarito, né? Você vai entendendo, assim, como as pessoas funcionam, e isso você desenvolve a compaixão, você vê que não é pessoal com você, é o jeito que ela enxerga o mundo, né? E eu estou encantada, eu acho que é um instrumento aí que potencializa todos os tipos de relação, desde a sua relação familiar, o seu autodesenvolvimento, as relações no trabalho, e a forma como a comunidade funciona, eu acho que é super bacana, justamente como a Luísa falou, a gente consegue ali, é um espaço protegido que a gente consegue colocar o que nos angustia, sem medo desse julgamento, né? Porque, e é muito profundo, quando a Luísa lançou a escola, ela falou, não é uma escola que vai durar um mês, um ano, 2 anos, a gente está junto, estamos junto, né? E isso que a torna tão especial, não é uma coisa truncada, né? E está sendo muito rico mesmo toda essa troca, muito rico. Eu sou meio apegada, tenho bastante dificuldade de dizer tchau. Então, durante muitos anos da minha vida, eu dei aula de Enneagrama, durante 8 sessões, tchau. Algumas pessoas voltavam, a maioria delas não. Então, eu falei, quer saber? Eu estou chegando nos 40 anos, deixa eu fazer um trem que faz sentido para minha vida, que é chamar esse povo para não parar de falar de Enneagrama nunca. Sou meio apegada, que tenho dificuldade de falar tchau. Ô, gente, Ale, eu fiquei muito emocionada com a sua fala. Repara como é que é tipo 2, né? Ela fala, eu não sei, em algum momento ela falou que é inseguro. Mas repara que eu não fiz pergunta nenhuma, ela já falou tudo que a gente precisava ouvir, mas ela vai falar mais ainda, né? Mas esse é o tipo 2, tá, gente? Ele vem para o mundo com bastante facilidade. Tem as inseguranças por baixo, mas tem bastante facilidade. A Rô vai falar agora, mas primeiro eu queria só falar uma coisa para vocês prestarem bastante atenção. Eu fico muito emocionada quando a Ale fala sobre essas coisas, por quê? Eu já vi o final dessa novela, né? Eu sou mentora desde 2014, e o que que acontece? O 7 é um dos tipos do Eneagrama mais frustrados na velhice, tá? Existe de tudo, tá bom, gente? Só que o que que acontece? Muita facilidade de conquistar, perde. Muita facilidade de fazer coisas enormes, perde. Liberdade é bom para todo mundo gosta, mas para o 7, para alguns outros perfis, é sangue na veia.
E aí, como ele não tem um olhar muito para algumas coisas que ele precisa desenvolver, como a disciplina, digamos assim, ele tem grande capacidade de realização e pouca de manutenção. E aí ele chega no final da vida com todo o talento possível e sem dinheiro, e não existe liberdade sem dinheiro. Você pode achar que sim, mas não existe. Uma das coisas mais tristes no mundo é não ter dinheiro, ok? E aí eu conheço vários chipsets. Eu estou falando do chipset, tá? Não é só o chipset é assim. Não, porque a gente está falando aqui de um exemplo específico do set nesse momento. Mas que mesmo tendo muito talento, ele se perdeu ao longo da vida. E, gente, meu povo de meu Deus, os filhos, deixa eu ler aqui que eu separei para vocês, tá bom? Respira aí que eu quero ler uma coisa aqui. Vamos lá. Só um minuto, respira. Khalil Gibran, para quem conhece, tá? Filósofo libanês. Vossos filhos não são vossos filhos. Eles vêm através de vós, mas não são vós. Eles vieram através da gente, mas eles não são a gente. Né? Como é que uma coisa que pode ser parte da gente não é da gente? Vontade de matar esse filósofo, né? Mas é, sabe? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eles não são nossos, mas vocês já ouviram aquela frase, né? Me dê uma criança com 7 anos que eu te devolvo. Me dê uma criança até os 7 anos que eu te devolvo um homem. Não é bem assim, mas é mais ou menos assim. Ou seja, a formação dessa personalidade, né, dos primeiros 7 anos, daqui a pouco até a adolescência, daqui a pouco até fazer 20 anos, ela é importantíssima. E superficialidade não é pedagógica. Você que é mãe, olha que coisa mais ingrata e injusta da vida. Você está formando uma pessoa que não é sua. É a realidade. A vida não é só flor, né? Não é só um campo de flores, né? E a importância de uma mãe orientar um filho com o que ele precisa. Meu Deus, quantos tipos sets eu já conheci com um nível de realização fora da realidade. Eu dei o exemplo do tipo 7 que é cliente meu, eu falo porque ele permite, aqui em Americana. Ele é pastor, dono de uma rede de supermercado, sei lá, 500 funcionários, a última vez, né, porque cada vez que eu vejo ele aumenta, 500 funcionários, ele tem acho que umas 5 empresas diferentes, inclusive uma no Amapá, é uma loucura, uma potência, sabe? Mas muito trabalhado também. Então, qual que é o nosso papel? Porque os filhos vêm por nós e vão, eles não são nossos, mas olha, se você é mãe, você tem muita responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Tirando a minha mãe, todas as mães amam igual, né? Porque a minha mãe é aluna também. Mas a minha mãe, ela ama mais o Antônio, que tá ali, né? É o filho preferido dela. Mas todas ali, ele adora isso. Mas, tipo, 9 é difícil de disputar também com eles, né? Eles são os preferidos mesmo. Mas, gente, a gente ama, a gente pode até amar igual, né? Mas o tratamento tem que ser diferente, sabe? E o Eneagrama, ele dá nome para esse diferente, né? Então, naturalmente, o Davi Salomão, acho tão bonitinho quando a Ali fala Davi Salomão, naturalmente o Davi Salomão já talvez teria medicado, a gente não é um dos países que mais medica, né? E não dá para pensar que todas essas medicações elas deveriam acontecer mesmo, né? Lindo, Ale, obrigada, fico muito feliz, viu? Que está fazendo sentido para você em tão pouco tempo o Eneagrama, porque nós somos dessa geração do conhecimento, sabe? A Rô vai dar um depoimento um pouco diferente, porque nós somos dessa geração do conhecimento. Eu, por exemplo, meu grande sonho era amamentar. E o Benício, ele começou a amamentar com 15 dias de vida. E eu amamentei até quase 2 anos. Porque hoje, quem quer e quem busca conhecimento, a gente tem mais possibilidades, né? É muito comum a gente encontrar as mulheres um pouco, né, sei lá, 10, 15 anos atrás, que teve o sonho de amamentar e não teve essa possibilidade, né? Eu fui em 8 profissionais para amamentar. Olha que insanidade, né? Uma coisa que naturalmente era para ser instintiva, como a maioria de nós pensamos, entende? Então, eu acho que a Lê já é dessa geração que tem a possibilidade de ter um monte de ferramentas, como ela já falou que já tinha, e que em 2 meses o Eneagrama trouxe algumas coisas a mais para ela. Muito emocionante, Ale, obrigada, viu? Bem tipo 2, vocês viram? Ela engatou a quinta e foi-se embora. Agora a gente vai conhecer uma tipo 8, que é a Rô, ela vai se apresentar, mãe também de um possível tipo 7, né? Vamos ver as diferenças aqui. Rô, obrigada por estar aqui.
Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui, né, falando de enneagrama, porque o enneagrama foi exatamente o divisor onde, através da maternidade, eu conheci o enneagrama, né? A minha história é assim, eu sou um tipo 8, empresária, então uma coisa meio louca assim de fazer, né? E o meu autoconhecimento era algo limitado ao que eu conseguia fazer numa maneira muito pragmática e de um jeito empresarial. E depois eu fui descobrir, né, através do enneagrama, que a minha mãe também era um tipo 8. Então era quase que um padrão repetitivo, né? É fazer, é dar certo, enfim. E aí eu engravidei, né? Meu filho nasceu, o Aron, está com 19 anos hoje, e realmente eu me transformei numa mãe, aquilo me trouxe muito amor, né? A maternidade, enfim, traz muitas projeções, né? Muitas possibilidades, e na ignorância de querer acertar, começou a história do meu filho. Meu filho, já desde a barriga, né? Minha barriga não parava, era uma barriga agitada. Ele nasceu, enfim, dormia 2 horas, 3 horas por noite, um bebê muito animado, vamos falar assim, agitado. E assim foi a história dele, com 3 anos, né? Amamentei também, tá, Lu? Acho que isso que você falou sobre a amamentação é algo que dá muito vínculo, né? E realmente, às vezes não é uma opção, mas quando a gente consegue a amamentação, ajuda muito no vínculo. E Aron foi para a escola e aí começou a história, né? Aí começou a minha história, vamos falar assim, o meu inferno astral de aquilo que veio para me ensinar a olhar a vida de um outro jeito. É assim que eu vejo a minha história com meu filho hoje. Ele ia para a escola, ele não parava na carteira, era aquela criança alegre, animada, mas não tinha sossego, e toda hora a escola me chamava, e toda hora eu tentava enquadrar, e toda hora eu fui entrando nessa coisa louca de escola, né? Saí, troquei de escola, fui para uma outra escola, onde as caixinhas eram bem iguais, né? Onde todo mundo tinha que ser mais ou menos parecido. E o Aron sempre destoava no sentido assim, sempre muito inteligente, porém uma criança agitada, extremamente agitada, queria brincar, não parava quieto, e aos padrões do ensino, né, que ainda é bem assim, né, hoje meu filho está com 19 anos, era uma coisa inadequada. E isso voltava para quem? Voltava para a mãe. E a mãe cobrada, até que houve uma sugestão de eu levar ele num psicólogo, num psiquiatra, porque o Aron precisava ficar sentado para aprender. Mas mesmo ele não ficando sentado para aprender, ele aprendia tudo, né? Então era algo assim que me enlouquecia, né? Eu fui, aí começou a minha saga ruim com a maternidade, de começar a procurar profissionais, né? E aí eu vejo que, por mais conhecimento que a gente tem, e com amor de mãe, a gente quer acertar, né? Quer acertar por tanto amor, a gente transborda amor. Então a gente quer fazer qualquer coisa para ajudar, né? A gente acha, né? Eu achava que eu estava ajudando muito. E aí caí em psiquiatras renomadíssimos, enfim, fui buscar, e ainda tomava cuidado de buscar quem é o cara nessa área, conheci brilhantes profissionais, mas emocionalmente, pessoas que vão no sistema de medicação, né? E aí, sim, né, conforme a Li falou, tipo 7, né, ele diagnosticado com TDAH, com uma hiperatividade altíssima, entrou a tal da Ritalina na vida do Aron. Entrou a Ritalina na vida do Aron, o Aron começou a ter... No primeiro momento foi ótimo, a escola parou de reclamar, mas apagou a luz do meu filho, né? É como se o Aron não fosse Aron, né? E isso também me incomodava. E pior, ele começou a ter sintomas, né? Ele começou a ter tics, começou a apresentar tics, porque ele tinha tanta energia, acho que aquilo, de alguma maneira, prendia ele, e ele começou a ter tics emocionais. E um sentimento que eu mais sentia nele era o sentimento dele não se sentir aceito, uma inadequação. E aquilo foi me levando para o inferno, cada vez mais inferno, de tentar acertar, e nada ficava bom.
até o dia que o Enneagrama chegou na minha vida. E aí foram três patamares, né? Primeiro, eu me encantar pelo Enneagrama, porque logo que eu vi o primeiro workshop de Enneagrama, aquilo foi, assim, espiritual até. Aquilo entrou dentro de mim, eu já me identifiquei rapidamente. E aí eu comecei a entender o quê, né? A primeira coisa que o Enneagrama me trouxe é o não julgamento, de como cada um está fazendo o melhor que consegue dentro do tipo que é, né? Eu acho que isso é fundamental no Enneagrama, a gente saber que a gente não está representando, a gente está sendo aquilo que a gente consegue ser dentro dos 9 tipos. E o segundo é a transformação que o Enneagrama poderia fazer. E aí o que eu fiz? Aí eu mergulhei nesse tal de Enneagrama e fui aprender tudo sobre Enneagrama. É uma característica, né, do meu tipo, né, aí a tal da luxúria, enfim, de ir atrás das coisas, e eu passei por todas as escolas. E o que isso trouxe, né, para mim, né? Em primeira instância, eu entender a minha história, o meu funcionamento, a minha brutalidade, né? Vamos lá. Eu sou da raiva, e a raiva era algo que, assim, fundamentalmente, onde eu operacionalizava 99,9% das minhas ações, né? Então, o 8 ele tem aquela ação que, de alguma maneira, até intimida, porque ele tem uma assertividade, mas, ao mesmo tempo, quando ele não vê essa assertividade acontecer, ele é meio bruto, né? E, por sorte ou por azar, eu sou casado com o tipo 5, então isso me favorece mais ainda, né? Porque é o único tipo que se adapta bem a uma convivência com o 8, porque um cobre a sombra do outro, vamos falar assim, né? A Luísa acho que entende mais ou menos o que eu estou falando, porque a gente cansa de ver. O que é legal também no Enneagrama, pessoal, é a gente ver como todo mundo, a gente é individual, mas pelos tipos a gente é muito igual. Então você cansa de ver a sua história em outras pessoas, né? De uma história diferente, mas com o mesmo comportamento. E aí, dentro disso, já tinha passado, aí, quando eu conheci o Enneagrama, meu filho estava por volta de 12 anos, ou seja, ele já tinha passado o 07, que é, vamos falar assim, fundamentalmente a primeira infância mais importante, onde a criança forma a personalidade, e ele me olhava, e aí ele começou, por toda a inadequação que ele se sentia, fazer de um jeito em que ele não era ele, para tentar agradar. E isso criou muitos problemas para ele, né? De alguma maneira. Mas aí, através do Enneagrama, eu comecei a olhar o olhar em relação a ele, né? Apesar do trem ter corrido, né? Mas sempre é tempo da gente buscar novos caminhos, novos relacionamentos, né? E o Enneagrama foi me moldando de uma maneira em que eu fui ficando mais leve, né? Uma pessoa que mais ouve do que manda, né? Porque eu não falava, eu mandava, né? Tinha que ser daquele jeito, é uma coisa assim, a mãe 8, né? Eu que participei de vários painéis de V8 e mãe, é muito parecido, né? O jeito de lidar, porque a mãe 8, ela ama, ela tem um coração enorme, mas ela quer fazer pelo outro e quer que o outro faça do jeito dela, né? E isso é dificílimo para um tipo 7, né? Que o tipo 7, e nada é por acaso, eu acho que a gente sempre vai ter os filhos que precisa para crescer, tá? E o Enneagrama também me ensinou isso, né? De alguma maneira. E aí eu fui me transformando, né? Porque a primeira transformação está na gente, né? Eu olhei para dentro de mim, fui buscar minha história, resgatei a história com a minha mãe, e aí os meus mestres, né? Todos eles do Enneagrama, foram pessoas sensacionais comigo, né? Me trouxeram uma sabedoria que eu não tinha dentro de mim, né? Eu não sabia que isso existia dentro de mim. E conforme eu fui colocando luz nisso, isso foi dando luz na minha vida, né? Principalmente na maternidade, né? E, bom, para resumir um pouco a história, eu comecei a ter aceitação, né? A palavra aceitar o outro como é, né? Com amor, né? Que por um 8, eu tive que quebrar muitas couraças do meu coração para abrir para o meu filho 7, né? Esse coração,
que para um 8, vamos falar assim, é um dos tipos mais difíceis de abrir o coração. E eu achava que eu fazer, que eu dar tudo de bom para ele, de melhor, era amor, mas não era, né? E ainda estou em processo, é um processo constante, né? E aí eu comecei a ter um retorno de tudo de ruim, o espelho de tudo de ruim que eu joguei em cima dele, né? Porque aí ele, a partir dos 12, 13 anos, ele já tinha uma imagem minha, e de repente aquela imagem morreu. Não é que morreu, eu comecei a olhar o mundo de uma maneira diferente através do enneagrama, e é um processo que do dia para a noite a gente vai caminhando em cima de todo esse processo do enneagrama, e a gente vai se transformando, né? A transforma-ação é uma nova forma de ser, porque eu deixei de viver o meu tipo. Não é que eu não sou mais o tipo, eu vou sempre ser um 8, mas eu vou olhar ele de uma maneira diferente. Eu vou colocar uma empatia, né, para todas as pessoas, independente do número que ela opera, né, o mecanismo de defesa de cada um, e vou olhar com compaixão, né? O enneagrama é um instrumento de compaixão, de a gente entender que a gente faz de um jeito, mas que a gente não é aquilo, que o que realmente a gente é, que é a busca do enneagrama, e que a gente vai entendendo isso conforme a gente vai trabalhando o enneagrama, né? E está aí a Luísa, eu quero abrir um parênteses aqui, uma pessoa fantástica, que eu conheci dentro desses laboratórios de retiros, né? E, assim, uma pessoa que eu troquei muito, que a gente aprendeu uma com a outra, né? E quando eu conheci a Luísa, nem mãe ela era, né? E, então, assim, o que realmente o enneagrama traz para a gente, primeiro é aceitar as pessoas como elas são de uma maneira real, de verdade. Porque a gente deixa de julgar o ato porque aquela pessoa está fazendo daquele jeito, porque ela não sabe ser diferente daquilo. E quando ela aprende através do enneagrama que aquele tipo tem luz e sombra, né, ela vai começar a operacionalizar de um jeito diferente. Então, assim, de uma maneira geral, né, eu mudei, não a minha maternidade, eu mudei o meu jeito de lidar com o meu filho, que hoje eu colho já esses frutos. Hoje ele está com 19 anos, ele já está, né, na faculdade, ele já está num outro nível de falar assim, da primeira infância, que é muito diferente, né? E que a gente pode até fazer no outro Dia das Mães a segunda parte, né? Mas vamos hoje nos atentar a esse, vamos falar assim, 0, 15 anos, que é onde realmente, vamos falar assim, 2 ciclos de 7, né? Onde realmente a gente tem uma informação totalmente diferente da segunda etapa, né? Que no caso da Lê aí, ela ainda vai ver, e aí ela vai entender onde realmente o enneagrama vai te ajudar muito mais, né? Na maneira de conduzir e de trabalhar a aceitação, porque cada um veio ser o que é, né? Não é a projeção do que a mãe acha que é bom para ele, mas sim dele fazer boas escolhas e, através do exemplo da gente, a gente conseguir sensibilizá-lo, né? Mas se ele tiver que bater a cara, de se dar mal em alguma coisa, como o tipo 7 que ele é e que ele precisa disso, né? Ele não fez enneagrama ainda, tá, pessoal? Ele ainda, no tempo dele, eu já fiz o convite, mas no tempo dele, eu acho que, como eu, ele vai também, né? Até pela minha transformação, vai despertar nele, ele vai se ver nesse tipo aí. E aí o trem anda muito rápido, e aí realmente as coisas fluem, né? A gente deixa de ver coisinhas pequenas virarem monstros, que não são, né? Na verdade, os filhos, eles vêm para ser o propósito deles, né? Que é muito diferente do de cada um de nós, né? Então, esse respeito que o enneagrama me trouxe, a compaixão que o enneagrama me trouxe, a aceitação do outro que o enneagrama me trouxe, como mãe, me faz um ser diferente hoje. Eu não vou falar nem melhor nem pior, mas me faz olhar o mundo diferente hoje. Então, esse trabalho de enneagrama não é uma técnica, não é uma ferramenta, é uma transformação, né? É um jeito novo de ver as coisas, de ver as pessoas, e com muito amor, né? Eu acho que o amor é a base, né? O caminho do meio é o coração, ele não está no meio à toa, é a base de todos os bons relacionamentos, como mãe, como amiga, como esposa,
como profissional, né? Na empresa, hoje, as pessoas, né, depois do Enneagrama, na empresa, outra coisa muito engraçada, mas eu, como líder, era de um jeito, hoje eu sou de outro, né? E as pessoas ainda lembram daquela líder lá de trás, antes do Enneagrama. Então, assim, o Enneagrama é maravilhoso na transformação que ele gera na gente e onde a gente realmente olha e aceita as pessoas de um jeito diferente, né? Com compaixão, com solidariedade, né? O Enneagrama traz muito esses painéis, né? São muito importantes da gente se sentir igual, né? Nem melhor nem pior. A gente simplesmente olhar que a gente faz aquilo porque a gente não consegue ser melhor que aquilo. Mas que o Enneagrama dá um caminho para a gente ser muito mais do que a gente acha, do que a gente é, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, né, durante esse período, eu estou à disposição, né, não só agora, mas sempre que precisarem, porque o Enneagrama, para mim, me trouxe uma coisa que é muito importante. Eu trazer essa experiência, eu me doar para as pessoas, né, para que todos se sensibilizem e a gente tenha um mundo melhor, uma maternidade melhor, esse tempinho chamado vida, né, que ele é muito curto, mas que a gente tire dele o melhor que a gente possa fazer, porque a gente veio para ser feliz, a gente veio para receber amor, e a gente é isso, só que a gente ainda não consegue ver isso, e isso a gente pode ver sim. O Enneagrama, ele é maravilhoso para apresentar um jeito alegre, feliz de ser, né? Sem expectativas de que a gente precisa ser isso, que precisa ser aquilo, não. Quanto mais a gente for o que a gente veio para ser, realmente as coisas vão fluir na vida, porque você está sendo você, né? Está sendo você, então você está no caminho certo. Faz Estou à muito disposição. As perguntas, enfim, a qualquer dúvida que vocês tiverem, porque é tanto conteúdo que a gente fica falando, E tem assunto, né? e tem assunto para muito, 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 muito mais que isso. Mas né? isso que a Rô está falando é verdade. Ela é muito disponível, sempre, já me apoiou várias vezes, e eu sei que ela ama Enneagrama, né? Então vamos aproveitar sim. Dani, eu sei que você está com a mão levantada, eu não estou conseguindo ativar o chat. Se o Antônio conseguir me ajudar, eu agradeço. Se não, Danizinha, manda para mim aqui no WhatsApp, tá? Que eu vou fazer as perguntas, porque a gente não vai abrir o fone hoje. Estamos meio ditatoriais. Eu tenho uma amiga 8 que a filha dela fala assim: você é uma tirana. Então, é gostoso quando o 8 entra em contato com essa força dele, porque vocês que assistiram o estudo de caso de 8, o que vocês viram ali? Né? A gente assistiu o estudo de caso de 8, todos nós fomos tocados de alguma maneira, mas a gente viu coração ali, a gente viu um coração até meio quebradinho, sabe? Então, dá para a gente imaginar que tanta couraça escondeu uma certa dor ali, talvez, significativa. Então, é bonito, eu te agradeço, Rô, primeiro por você ter vindo e segundo por você ter aberto essa porta para a gente aqui da escola, porque você sabe que os 8, eles não vêm muito para processo de desenvolvimento, né? Tem inclusive uma Sim. pessoa que está aqui, que ela deveria estar aqui, mas quem está é o marido, né? Então, os 8 meio que mandam as pessoas, né? Então, eu te agradeço por essa disponibilidade. A Rô falou ali em algum momento que ela é da tríade da raiva, tá? Os físicos, eles vão representar a raiva, tanto 9, 8 e 1, de maneiras diferentes para cada um e de acordo com a sua paixão. A Dani está representando a tríade da imagem, do coração, da tristeza, da vergonha, que tem tudo a ver ali com a tríade do emocional, tá? E eu representando a tríade do medo, do controle. Gente, saber disso muda muito a nossa forma de maternar, né? Muda muito a nossa forma de guiar essas pessoazinhas aí ao longo da vida, sabe? Porque, por exemplo, Benício provavelmente é um 4, provavelmente, ele tem 4 anos, né? Então, da linha que eu estudo, até 4 anos, a gente se desconectou da nossa essência e a gente começa a abrir cada vez mais espaço para a personalidade entrar. E o que eu percebo é que por volta dos 4 anos de idade da criança, não é regra, por volta de 4 anos, a gente já consegue entender ali uma inclinação para o tipo. Fecha-se o diagnóstico mesmo por volta dos 8. E é interessante falar com a criança por volta dos 10, respeitando, a gente tem uma aula só para falar sobre boas práticas de Enneagrama, respeitando o não tipificar, o não falar, você faz isso porque você é tipo tal, não.
Com 10 ele já começa. Quem foi que me contou? Acho que é a Fê. A Fê me contou que o filho dela foi vendo algumas coisas, mas acho que ele tem mais de 10, né, Fê? Mas assim, ele foi vendo 10, 10 anos. Ele foi vendo algumas coisas assim, mãe, eu acho que eu sou 7, se não me engano, né? 7, né? Ai, mãe, eu tenho muito desse 7, entendeu? Então ela deu as possibilidades, ele se interessou, a filha dela também, provavelmente uma 4 também se interessou, porque o 4 se interessa mesmo, né? E aí ele foi descobrindo isso. E ela vai ter um monte de coisa de como lidar, né? Então, Benício, por exemplo, que tem 4 anos, ele pode até não ser 4, tá bom, gente? Eu tenho algumas outras dúvidas também. Mas, assim, o drama em pessoa, né? Tá eu, a avó dele e a minha funcionária. E o tio, que ele ama, né? Apaixonado pelo tio. O tio dele é um 4 também. E os 4 têm uma conexão com criança que é fora da realidade. Eu nunca vi aquilo na vida. É o tio que ele mais ama na vida e tal. Aí tá todo mundo que ele ama, a avó, eu, minha funcionária que ele é muito ligado, e o tio. Aí o tio sai, ele deita no chão para chorar. Ele abre uma boca gigantesca, né? É muito apego às coisas, muita melancolia. Benício tem 4 anos, ele me pede para ver o álbum de bebê e fala: ai, mamãe, que saudade de ser bebezinho. Né? Então ele já sente saudade de ser bebê, isso é uma coisa típica do tipo 4. E eu tenho uma certa dificuldade com vitimização e queixa, até porque eu tendo a ser muito vitimizadora e muito queixosa, então se incomoda no outro é porque a gente tem na gente, e muitas vezes a gente tem dificuldade de entender isso, e isso, Benício, vem com muita coisa, sabe? Agora, para mim, saber que ele está operando, como diz a Rô, né? Ele está operando ali no ponto 4, ele está operando no emocional e eu no mental, muda o meu jeito de como eu vou ajudá-lo dessa forma, né? Então, muito rico o depoimento da Rô, muito. Talvez algumas de vocês não tenham noção do quão rico é, sabe por quê? Algumas de nós aqui podemos ter tido a experiência agradável de ter sido filho, né, de um tipo 8 ou filha, né, ou filho de um tipo de um pai 8 ou de uma mãe 8, né? Eu sou filha de um pai 6 contrafóbico, bem agressivo, que é como quase irmão, primo irmão de um tipo 8, né? Eles se confundem muito, inclusive, mas a ansiedade do 6 é muito maior, muito mais visível, né? E eu sei que grande parte dessa agressividade foi o que me formou para o bem e para o mal, né? Então, algumas de nós temos alguns desafios, né? Por ter sido filha de 8, ou né, de pai ou mãe, e é uma oportunidade também de você entender que através dali teve também muita dor e que também tem muito amor, meio que talvez eles não consigam demonstrar, né, Rô? Se você quiser falar um pouco sobre isso, Sim, porque você eu queria falar um pouco muito, né? da raiva, que é uma das coisas que o meu filho até hoje marcou ele, que todas as vezes que eu estava, assim, que eu vi que a coisa não estava dando certo, meu tom de voz aumenta, e era uma das coisas que ele falava, ele põe a mãozinha assim, ele fala assim, mamãe, não grita, não grita, não grita. Não é que eu estava gritando, é o tipo 8, a intensidade da raiva que vem da frustração de não estar conseguindo dar conta daquilo, e é uma alteração física, né? Então, é uma raiva que todo tipo 8, mãe ou pai, ele fala alto, ele tem uma postura, ele vai para cima para falar, e isso intimida, né? Então, imagina uma criança tentando dar certo na vida, com uma mãe fala assim, mas como que você fez isso na escola? Então, vem toda aquela energia de um 8, ele coloca, não é que é uma raiva de sentir raiva, mas a própria energia da mãe 8 já intimida, já deixa a criança, né? Mesmo ele sendo um 7, o 7 combate bem o 8, porque de alguma maneira a minha asa 7 é muito forte, não sei se eu falei isso para a Lu, mas assim, de asa eu me dou muito bem com 7, né? Porque aí eu fui descobrir que todas as minhas secretárias eram 7, aí você começa, é tanta descoberta na vida com o Enneagrama, que você fala assim, é uma tendência, que você vai pela disponibilidade, né? E meu filho, ele tem algumas coisas que hoje, né, apesar de ainda, tá, gente, não é que eu sou aquela mãe 100%, não. Às vezes eu me altero, ele foi adolescente, enfim, né? Tem toda ainda uma parte muito transformadora do filho que se chama adolescência, né? E que aí eu vou com essa mesma força, mas tentando colocar de uma maneira mais leve. E ainda ele fala, mas você pode falar mais baixo comigo? Porque é uma memória que ele tem de quanto era difícil eu colocar para ele, eu não conseguia ser melhor que aquilo.
Na verdade, eu estava num processo de dor, de frustração, de querendo ajudá-lo, inclusive. Mas para ele, eu estava gritando, eu estava agredindo. Então, veja a diferença entre o que a gente está emitindo e o que o outro está recepcionando, né? Isso vale para todos os tipos. Uma mãe, por exemplo, igual a Lê, ela jamais, não, filhinho, vem cá. É totalmente diferente, mas de repente Eu ele está ia precisando até de mais falar, energia. o Davi fala que eu sou chorona já. Pois Ai, pois vai é. chorar, já vai, né? Então, como cada um tem um padrão mesmo, Sim, e independente, assim, do padrão, vai ter uma coisa ruim nesse padrão, né? Então, pois é. você com a raiva e eu com choro. O O Ale, chegou choro uma e os pergunta aqui. mentais tentando elaborar um processo para dar certo para o filho, e o filho querendo uma emoção. Então, assim, às vezes o outro lado, o que ele está precisando, seja filho, seja quem for, não tem nada a ver com o que você está tentando fazer de melhor para ele, entendeu? É mais ou menos essa a base, né? Então, quando a gente fala em raiva, medo e tristeza, a gente só está fazendo aquilo que a gente consegue fazer. Ô, Eu Rô, fui clara, Luísa? claríssima. Eu quero voltar, porque eu quero falar uma coisa de adolescência, tá? Eu quero voltar em você daqui a pouco. Um dos nossos primeiros Tá. encontros, eu sempre falo para as pessoas, né? O 7 tende a ser um tipo que na adolescência dá muita preocupação. 7, 4, Muito. 5, tá? Então, eu quero voltar aqui porque para você ajudar em relação a isso. Chegaram 2 perguntas e eu vou fazer aqui para vocês, tá? Tá. A Carol, Ale, ela quer saber de você como é o Davi Salomão em relação à agressividade, aquilo que ele quer e não consegue. É engraçado isso, porque o 7 não lida muito bem com essa coisa de frustração, né? Imagina na idade dele. Então, como que ele lida, né? Ele grita, como que é essa questão, sabe? De Sim. quando ele não consegue, quando ele fica frustrado. Eu acho que a característica grande do 7 é uma impulsividade, né? E assim, uma teimosia mesmo. Então, ele teima até conseguir. E o Davi não é muito agressivo, mas ele é mais sedutor. Ele vai tentando argumentar de diversas formas, vários caminhos, como ele já sabe, né? Não sabe que eu sou um tipo 2, mas já sacou que eu sou emocional. Ele tenta sempre seduzir pelo emocional, pela chantagem emocional. Se ele não consegue, ele vai na graça, que é aquela história que eu contei, que vem com a flor, né? E como eu já estou começando a ficar mais trabalhada, eu estou conseguindo, né? E aí a última alternativa dele aí é um pouco mais da agressividade, mas não é o primeiro impulso a agressividade, ele sempre tenta dessas outras formas. Mas eu digo assim, não é uma agressão, é uma impulsividade, uma explosão, mas que ao mesmo tempo ele teve aquela explosão e depois ele já está me abraçando, contando uma piada, fazendo uma gracinha. Então não é uma coisa que fica ruminando, né? É uma coisa muito explosiva e que logo ele já volta para aquele padrão. Assim, é uma criança muito alegre, muito. Ele acorda sorrindo, contando piada, cantando, batucando. Ele não anda, ele saltita, ele vai de um cômodo para o outro, virando cambalhota, estrela, uma inquietude psicomotora, eu falo, porque é uma mente inquieta. Eu ando muito com ele, muito assim, pela rua, a gente faz caminhada, então ele está o tempo inteiro observando, não e sempre querendo pôr para fora tudo que ele vê. Na escola, uma das coisas é assim, ele fala muito, porque ele tem muitas ideias mesmo dentro da cabeça. Então, eu sinto que é uma mente que não descansa. Ele vai dormir, ele está fazendo conta de matemática, ele está lembrando de um negócio que ele viu, e ele quer sempre pôr para fora, compartilhar. E isso é legal de a gente saber, porque por muito tempo, né, assim, isso que a Rô também falou, a criança não senta, ele gosta de aprender em pé, até comer ele quer comer em pé. E assim, por que ele não pode comer em pé? Por que ele não pode aprender em pé? Andando, né? E eu estou respeitando isso, mas buscando trazer uma calmaria, uma sobriedade, né? Mas sem também querer mudar a essência dele. Então, se ele gosta de aprender batucando, ele está lá na aula online, com o microfone desligado e batucando, e de ponta cabeça, mas ele está aprendendo, por que eu vou querer que ele aprenda sentado, né? Ele não vai ser ele. Então, é isso que a Ale, Rô falou, a deixa eu fazer um compaixão. adendo só, uma coisa que é muito importante, porque assim, os filhos, até um tempo ele fica muito com a gente. Quando ele vai para a escola, ele vai lidar com vários professores, e cada professor
tem as suas crenças e seus valores, e vai tentar enquadrar as crianças naquilo que eles acham que é bom. Então, vamos falar assim, o melhor dos mundos seria se os professores tivessem essa visão de saber que cada um, que mesmo, por exemplo, um filho tipo 7 pulando, ele está aprendendo. Né? Mas aí o filho tipo 1, ele fica irritado porque o 7 está pulando. Então, assim, o professor ele tem que ser mágico, né? Ou então ele colocar cada aluno, isso que seria a escola modelo, no meu ponto de vista, porque vai chegar daqui a pouco, ele vai sair da tua casa, ele vai cada vez mais lidar com o externo. E o externo, o que o externo faz? Enquadra. Né? A escola vai enquadrar dentro dos valores que ela acha que é bom para o aluno, que vestibular, que todo mundo é igual, que todo mundo tem que ser encaixotado, e aí começa a destoar, porque aí você pega uma criança que ela consegue estar mais ligada, mais centrada, ela é mais valorizada, mas não quer dizer que lá na frente ela vai ser um profissional melhor. Então, vai tirando a habilidade dos filhos, de vez de potencializar o que eles têm de bom, eles ficam podando o que eles têm de bom, um pouquinho disso, tá? Isso no momento, você fala assim, na escola do seu filho, ele já deve ter mais, ele deve ter vários professores. Não, é que ele estuda numa escola diferenciada, tá? Uma escola que, assim, se ele quer ir ler dentro da casinha da árvore, ele vai, sabe? Se ele Muito quer ficar feliz da tua descalço, ele parte fazer fica. isso por ele, né? Muito Então, feliz da tua parte. eu busquei uma escola que por muito tempo eu fiquei muito na dúvida, mas não é uma escola conteudista, é uma escola que se preocupa muito com as relações e o olhar individualizado para cada criança. E óbvio, eu sei que tudo tem um limite. É isso que eu falo para o Davi. Tem hora que não dá, tem lugar, não dá para ele ficar assim, por exemplo, numa sala de espera de um consultório médico. Então, eu já sei que ele é assim, o que eu faço? Eu levo o jogo, eu chego com uma sacola, porque a pediatra dele é atrás, eu chego com uma sacola com 3 jogos para jogar com ele, levo o livro, né? Então, eu já conheço o padrão do meu filho, eu não estou falando que isso é para todas as crianças, né? Que nem da tela. Para o Davi, funcionou eu tirar a tela. Eu vi a melhora, ele percebeu, ele não quer mais ligar, ele falou, mãe, eu estou mais tranquilo, ele percebeu, né? Então, eu acho que por isso que é uma ferramenta tão bacana, porque você conhece o padrão e você vai oferecendo aquilo para equilibrar o que está desequilibrado e para potencializar, porque eu não quero que ele deixe de ser criativo, alegre, né? Quando o Davi tá borocochô, todo mundo percebe, porque ele é a luz de onde ele está. Ele é a luz da casa, na escola. Teve um dia na aula online que ele estava, e a professora mandou uma mensagem: tá tudo bem? Estou sentindo falta do Davi fazendo graça. Ele toca violão, ele pega o violão e toca. Então, assim, quis mandar uma mensagem: Davi, a gente está sentindo falta da sua bagunça, entendeu? Isso. Então, eu não quero. Ale, não quero tirar isso dele, mas eu quero que ele equilibre, porque eu sei que às vezes incomoda. Tem uma coisa né? super importante disso, que é o seguinte, sabe? Tela, gente, desculpa, eu sei que incomoda, mas tela não faz bem para ninguém, tá? Não, excesso não. Agora, assim, ó, a questão do 7 é que ele é hiperestimulado. Quando você tira isso dele, ele volta um pouco para o mundo real, porque o que acontece aqui com as telas, né? O que está acontecendo com a gente? É muita recompensa, né? Meu Deus, isso é muito bom, eu quero mais. Meu Deus, isso é muito bom, eu quero mais. Lá, aqui no Enneagrama, a gente aprende que o quê? A nossa paixão é o nosso vício da alma, né? A minha paixão é o medo. Da Ale é o orgulho. Da Rô é a luxúria. Você acha que a Rô tem luxúria por ter uma empresa boa e acabou? Que é isso, ela quer melhorar. Ela quer melhorar, ela quer mais, né? A Lê, cada vez quer mais. Eu, cada vez, quero mais segurança, cada vez quero mais saber de Enneagrama, né? Eu peço para o meu sócio para eu fazer mais um treinamento, eles me matam. Mas a gente é viciado por o quê? Quando a gente é viciado, a gente quer cada vez mais. Então, presta atenção. Se eu tenho um filho que tem essa hiperestimulação, e aí eu coloco ele cada vez mais nessas telas, entenda que o mundo real para ele vai ser muito difícil. Quando a gente coloca um filho dentro do carro e leva ele para algum lugar e taca no tablet para ele conseguir chegar no lugar, o recado é assim: ó, se distrai aí porque o caminho é muito chato, o que importa mesmo é a chegada. É uma das coisas muito difíceis para os nossos filhos quando ele vem para a vida real. E eu quero, mas isso é só um parênteses, eu quero, Ale, falar uma coisa para quem convive com 7, porque você falou uma coisa aí super importante. Eu preciso falar para você que convive com 7, tá? Você que é tipo 1 e se irrita um pouco com 7, de repente,
O 7 é da gente do Eneagrama quem teve a maior interpretação de dor, né? Todos nós temos uma coisa profunda em nós, meio bicho, assim, que é assim, ó, foge do que dói e busca o que é bom, né? Isso é uma coisa meio bicho, né? Meio criança, né? Eu quero só coisas boas e quero fugir do que é ruim. Adulto não, adulto faz o que não gosta, né? Então, o 7, ele é a luz do ambiente muito por quê? Uma dor muito profunda. Todos nós que estamos aqui tivemos uma interpretação de dor muito forte perante os traumas que a gente viveu na vida. O 7 um pouco mais, tá? Então ele vem para a vida meio que floreando. Isso é uma coisa também que a Lê com certeza vai olhar e as mães de 7 precisam olhar porque é importante ficar na bad. E o que acontece? Assim como a sociedade aplaude o 1 porque ele é organizado e isso é péssimo para o 1, né? Porque está reforçando um padrão negativo, não negativo, mas que o excesso vai trazer muita dor no futuro, a sociedade também quer o 7 fazendo palhaçada o tempo todo. É uma delícia. Quem não se encantou com Pereira, né? No nosso estudo de casa de 7, é uma delícia ficar do lado deles. E aí tira deles o quê? Repara como mãe é um bicho estranho, né? A gente não entrou, Rô, a gente não entrou aqui na escola ainda, a gente vai entrar na parte de essência. Um dos grandes desenvolvimentos do tipo 7 é a virtude da sobriedade. Já está na ponta da língua da Alê. Eu não sei se ela já leu isso em algum lugar, mas a gente nem fala, nós nem chegamos aqui ainda. Então, quando a sociedade aplaude e quer ele animando o churrasco, digamos assim, nem todo 7 é animador de churrasco, tá bom, gente? Mas às vezes ele não é animadão assim, mas ele é o que coloca a empresa para frente, está todo mundo pandemia desanimado, ele abriu 2 empresas na pandemia. Quantos clientes 7 que eu tenho que eles, Luiz, eu estou com vontade de abrir empresa e te liguei por causa disso, tal, né? Então, reparam que a gente precisa também dosar um pouco isso. A tristeza para o 7 é importante, sabe? Vai entrar em contato com coisas que é ruim. O 7, óbvio, o Davi Salomão não, né? Mas o 7, quando ele é mais velho, assim, muitas vezes, no caminho de desenvolvimento dele, o que eu sugiro? Vá fazer um trabalho de filantropia, e eles adoram, tá? Eles adoram isso. Você pega um 7 sexual, um social e um sexual, autopreservação não sei, né? Mas o sexual e o social ligadaços nisso. Mas ele vai lá, faz a festa e vai embora. Faz, não, fica lá com a criança doente. Repara um pouco isso, sabe? Essa dor também pode ser muito importante para ele, tá? Ó, só um minuto, meninas, eu volto aí só um segundinho, eu tenho que fazer as perguntas aqui. Esme Viana, desculpa, eu acho que é Esme, né? Antônio, faz um favor para mim, abre o grupo de WhatsApp, porque eu nasci nos anos 80, quase 70, então eu não estou conseguindo abrir o chat aqui, se você conseguir abrir, ou abre o grupo do WhatsApp se o pessoal quiser fazer pergunta lá, mas eu já tenho uma série de perguntas aqui. Mas a Angélica mandou uma pergunta que eu queria que a Rô dividisse com a gente, sabe por quê? Muitas e muitas mentoradas minhas sofrem com filhos. Óbvio, gente, adolescência, meu Deus da minha Nossa Senhora, eu quero aprender tudo com vocês para me preparar para a adolescência. Mas muitas vezes o 7 na adolescência dá muito trabalho, o 5 também, o 4, tá? Mas aí a Angélica perguntou, Rô, ela está pedindo dicas. Ela nem pediu em relação à adolescência, tá bom? Mas aí eu queria que você Tá. falasse. Assim como a Ale falou, cara, é natureza, tirei a tela. Dá dicas para a gente. Olha, as dicas primordiais de mãe para o filho é o acolher com limite, né? Agora eu vou falar especificamente do meu filho, depois a gente pode abrir um pouco mais genérico, tá, Lu? Por quê? O 7, ele busca prazer, acontece uma coisa ruim, ele corre e a responsabilidade fica, ele abre 1000 coisas e não fecha nenhuma, essa vaidade que dá para ele, dele ser o queridão, o bonitão, a estrelinha, é que leva ele para a sombra, certo? Então, assim, a dica que eu dou, que eu pratiquei com meu filho é acolhimento, né? Falar, bacana, mas o caminho é outro, né? Agora vamos falar de uma maneira geral, né? As dicas para um adolescente com enneagrama, né? Fazer aquilo que está dentro das nossas crenças e valores, é não abrir mão de si, daquilo que você acredita, porque senão fica confuso para a criança também, né? Ela precisa de um chão, e o chão está naquilo que a gente acredita,
E quanto mais a gente se melhora por dentro, mais isso vai virar uma crença, um valor importante para ele, né? Então, a dica assim, eu jamais vou falar para o meu filho aquilo que eu não estou sentindo. Eu acho que ser pai e ser mãe é também criar regras, é dar os limites, sabe? Mesmo sendo bonitinho ou não, eles precisam aprender a conviver em grupo, eles precisam ter os padrões de respeito, né? Então, esse é um valor que dentro de casa tem que estar muito claro para eles, porque, mas se quando sai disso, o que a gente faz? A gente corrige, já deixa combinado. O que deu muito certo comigo e com o Aron é assim, ó, cara, a vida é sua, mas vamos combinar que as regras são essas. Se você, por exemplo, ficar mais do que 1 hora por dia no celular nesses joguinhos, você vai ficar uma semana sem. E aí ele ficava 1h15, eu deixava ele uma semana sem. E, mãe, mas passa de 15 minutos, eles infernizam, né? Não, eu vou lá e cumpro a regra. Por quê? Porque senão ele não vai realmente entender o que é limite para o tipo 7 dificílimo. Ele sempre vai dar um jeito de quebrar regra. O tipo 7, ele é o cara para quebrar regra, né? Principalmente na adolescência. Porque daí ele meio que aparece um pouco mais na adolescência. Ele é aquele cara gostosinho de estar perto, porque se precisar fazer uma coisinha errada, ele vai lá e faz. Se precisar aprontar alguma coisinha, ele tem muita versatilidade para isso. E eu vou falar para vocês, gente, mesmo no Enneagrama, eu não deixei de ir para a diretoria, eu não deixei assim, as minhas melhores amigas na escola sempre foram as professoras e as diretoras, porque eu acabava ajudando a colocar dentro da escola o limite que o Aron precisava, e mesmo assim ele quebrava, né? Então, os valores primordiais estão dentro das regras combinadas dentro de casa com pai e mãe, ou com a mãe, no caso, né? Principalmente, porque a gente precisa dar a regra e cumprir ela. Isso, para mim, foi fundamental, vamos falar assim. Eu achei a sua fala fantástica, tá? Porque, assim, eu comecei a aula de hoje falando assim, galera, vamos nos conhecer não é até a página 2, mas, assim, o grande X da questão é se conhecer para fazer menos estrago e poder estar pronto para ajudar o outro, sabe? Eu acho que esse talvez seja um roteiro bom. Agora, o filho, ele é muito sensível, né? Criança e adolescente, eles não têm muito mimimi no sentido, assim, o que você fala tão alto que ele não vai escutar o que você fala. É mais ou menos isso. Então, está bem. E uma coisa que ferra mesmo a cabecinha deles é o tal de você falar uma coisa, fazer outra. E a gente faz isso o tempo todo, tá? Né? Todos nós fazemos isso o tempo todo, até porque de vez em quando não tem jeito. Mas aí o pai fala uma coisa, faz outra. Então, essa segurança de si, e por isso que eu sempre falo, pega na mão da religiosidade. Pega nessa mão também. Muitos de nós, às vezes, a gente esquece disso, e isso pode ajudar muito, o que são os nossos momentos dos nossos ritos, né? O que é o rito? Todos nós, de alguma maneira, nos sentimos inadequados nesse mundo. E os ritos fazem com que a gente também assente, volte, porque o que o Enneagrama nos ensina? A gente não revoluciona a nossa vida, a gente não transforma a nossa vida. Se você fizer o caminho mesmo certinho ali, né, todos os dias, de maneira homeopática e muito consciente, você volta a ser o que você era. Porque a criança 6, que tem o medo como paixão principal, foi a mais corajosa do Enneagrama. A criança 7, que tem a gula como paixão principal, gula é quero mais, quero conhecer mais, termina logo essa aula porque eu quero fazer outra coisa, e eles foram se preparando para aprender muito rápido. Eles não gostam muito de aprender, mas eles adoram ensinar. Então, eles foram se preparando para isso, eles aprendem mais rápido que todo mundo e já estão prontos para ajudar assim, né? Ensinar, falar o que sabe. A criança com a gula, né, o tipo 7, foi a mais sóbria ali próximo da essência, né, mais próxima à fonte. Então, todo o caminho... É engraçado que a Rô é casada com um 5, né? E se você tiver curiosidade e olhar o símbolo do Enneagrama, você vai ver que o 8, contrário à flecha, ou seja, contra uma tendência natural do ser humano, a tendência nossa, se não tiver orar e vigiar, é para ir fazer coisa ruim, tá bom, gente? Não tem jeito, né? Criancinha empurra outras. A tendência da gente é a gente se perdendo no meio do caminho. Agora, o contra-flecha dela é para o ponto... desculpa, o contra-flecha não, mas o flecha dela, né? Ela está ligada ali no ponto 5 do Enneagrama. O que significa isso? Significa que, instintivamente mesmo, ela olhou para o marido e falou assim, cara, tem coisas nele que vai ser bom para mim, né?
a sobriedade, né? Tem coisas ali que vai ser interessante para mim. O desenvolvimento dela é para o 2, né? Mas o 5 também faz muito sentido ali em termos do desenvolvimento. Então, repara que o Eneagrama, ele vai te falar todos os padrões de comportamento repetitivos. Eu sempre falo do Waze, né? Ele vai te falar, a sua tendência é cair num buraco, vira antes, né? Então, é como se fosse um Waze para a sua vida. Mas o mais importante de tudo é que ele vai te dar essa reconexão. Você já foi assim, sabia? Você já foi mais calmo. Você já foi menos agressivo, né? Tem sempre aquela sugestão para o 8, por exemplo, que veja como é que você está perto de uma criança, como você fica desarmado, como o seu coração fica mais livre, né? Do 2, né? Veja como é que você está quando você tem certeza que é amado, que não precisa ficar bajulando os outros, né? E todos nós aqui temos um vício emocional, e se a gente não se cuidar, a gente fica escravo desse vício, né? Quando eu conheci o Eneagrama, eu descobri que com 17 anos, tem essa história toda completa no meu Insta, mas eu descobri que com 17 anos eu escolhi a engenharia de alimentos, não pela minha essência. A minha essência é desenvolvimento humano, sempre foi. Mas eu escolhi porque o meu medo pediu segurança. E na época era uma carreira que me traria segurança, né? E aí o meu pai validou, o 6 adora validação externa, e eu fui. Fiquei 10 anos sendo engenheira de alimentos. Como sou muito responsável, né? O 6, ele é responsável desde muito criancinha. Fiz uma carreira bonita, fiz uma carreira responsável, e isso é um grande desafio também, tá? Então, muito reconhecimento, estava trabalhando no Brasil todo, projetos fora do Brasil, estava tudo bem, mas no fundo eu sabia que não estava tudo bem. Tá? Então, quem decidiu a minha profissão foi o meu vício emocional, foi a minha paixão, porque o medo, no meu caso que sou 6, o medo precisa de segurança. Eu sou apaixonada, viciada, por exemplo, em chocolate. Não adianta eu comer chocolate um dia e tá tudo bem. Eu preciso de um pouquinho mais, né? Então, o medo precisa de um pouco mais de segurança, e a escolha da minha profissão foi para alimentar esse vício. E é isso que o Eneagrama sugere a vocês. Primeiro, conheça a sua paixão. Né? Veja o que você faz hoje, que é para alimentar essa paixão, e veja o que de fato é para alimentar a sua essência, mas primeiro também conheça a sua essência. Né? Isso pode fazer absoluta diferença. Mas eu falei tudo isso para falar o seguinte: criança vai buscar referência, tá, gente? Adolescente vai buscar referência. Na primeira infância, talvez, ali né, até pré-adolescência, a gente é meio que o herói, meio que a grande referência. Na época da adolescência, até esperado, ok? Na época da adolescência, ele quer outra coisa, né? Ele quer fazer o diferente. Então, você vai ver uma família católica, aí ele vai buscar, sei lá, o espiritismo, ou uma família espírita, ele vai buscar o evangélico, como aqui a minha cunhada, né, Antônia, que também é uma tipo 4, então ela vai, é muito comum o tipo 4, ele vir de uma família que faz coisa X, ele vai fazer uma coisa completamente diferente. Todas essas coisas acontecem quando? Na adolescência. E aí ele olha para você e você não é um referencial, tá? E não vai ser mesmo. Na adolescência ele vai buscar um referencial externo, graças ao bom Deus, graças ao bom Deus. Agora, seja essa pessoa que também tenha, porque assim, ó, outro dia eu estava numa família e o pai vive de atestado por atestado. Que valor que ele está passando de trabalho para essas crianças? Né? Então não adianta você querer que ele seja bom na escola, seja bom na faculdade, se o exemplo da casa dele é assim: trabalho é uma nhaca, eu estou sendo explorado, então eu tenho direito a ter um atestado. Entende? Eu dei um exemplo tosco aqui, mas para falar que muito do que a gente faz não tem nada a ver com o que a gente quer para os nossos filhos. Né? Então, esse caminho de olhar para dentro e falar assim, cara, isso é muito ruim mesmo, né? De vez em quando eu falo umas coisas meio grosseiras lá no Instagram e vocês me xingam. E eu brinco que vocês gostam do Eneagrama até a página 2, né? Quando eu falo, enfim, não vou entrar aqui agora não, tá? Mas vocês sigam lá que eu falo algumas verdades dos tipos e vocês ficam, poxa, Luiz, eu não sou assim. Eu falei, não, você não. Todos os outros tipos X menos você, né? E porque também tem isso, né? A gente não é igual todo mundo do tipo, a gente se desenvolveu em várias coisas, mas se você quiser saber sobre autodesenvolvimento através do Eneagrama, esteja preparado para levar uns tapinhas na cara e entrar em contato com o que há de mais feio em nós. Tem muita coisa feia aí dentro e a gente pode esconder ou a gente pode trabalhar. Fato é que os filhos vão ser influenciados de alguma forma, ok? Eu acho, Lu, que a própria maternidade escancara as nossas sombras também, né? Por isso que o Eneagrama vem como uma ferramenta super potente, porque ele ajuda você a olhar para essa sombra, porque a nossa tendência é não olhar, é por embaixo do tapete, mas ele ajuda, dói, né? Porque você começa a ver esse padrão que não é legal,
e ele te dá a possibilidade de mudar, né? Mas eu acho que a própria maternidade já escancara essa sombra, né? Na nossa cara. Gente, todas nós ficamos meio pé da vida no trânsito, né? Você consegue xingar uns palavrão com seu filho no carro? A gente xinga, mas a gente fala, meu, não era para fazer isso, né? Então, a gente quer ser melhor, porque a gente tem uma vida nas nossas mãos, né? Rô, chegou uma pergunta, vê se você se sente confortável em responder. Se não, você fala, não vou responder. Sou tipo 8. Eu vou responder. Chegou uma pergunta aqui falando o seguinte: se você conseguiu tirar a Ritalina e como é que foi depois de tirar? Deixa eu ver aqui se é bem isso mesmo. É isso? Se você tirou a Ritalina depois do Eneagrama, ou se foi antes, e se o seu Sim, filho voltou a ser o que era? Sim, vamos lá. Quando eu conheci o Eneagrama, comecei as minhas primeiras buscas, ele já estava dentro dos remédios, e aí ele começou a desenvolver tics, né? Tics de olho, de mexer assim, enfim. E aí começou a entrar outros remédios, né? Aí era remédio para isso, remédio para aquilo, e isso me dava uma dor dificílima, né? E esses remédios não são remédios que você tira do dia para a noite, são psicotrópicos, inclusive, né? Eu vejo hoje como anestesiantes de problemas que a gente não quer ver, né? Claro que existem pessoas que precisam, sim, né? Não é uma coisa generalizada. Mas no caso do meu filho, era para anestesiar, para ele ficar bonzinho, não encher o saco na escola na época, e eu não entendia assim, e aí eu entrei para esse mundo. E aí foi um processo que eu fui tendo que tirar devagar, né? Por muito tempo. Porque aí, qual que foi o segundo processo? A Ritalina estimulava os tiques. Aí eu tirei as Ritalinas, mas daí eu tive que dar remédio para tirar os tiques dele. Então foi um processo muito doloroso para mim, né? Porque aí veio a minha culpa, aí eu fui para o inferno várias vezes, falei, como eu pude fazer isso com meu filho? Mas, gente, a gente sempre tem que lembrar que a gente está fazendo o melhor que a gente consegue. Se a gente for trabalhar a culpa, aí é depressão, é afundamento e não vai ajudar o filho em nada, né? Eu acho que o auto-perdão de entender e agradecer, a gratidão de falar assim, eu não tive a luz lá atrás, mas a partir de agora eu tenho e eu vou buscar um caminho novo, é um primeiro grande passo para a mudança e para a gente se elevar, inclusive, porque você se elevando, você se eleva seu filho junto, né? Então, é um processo que até recentemente ainda, meu filho veio sendo medicado para que esses tiques não voltem. Você fala assim, os tiques estavam dentro do diagnóstico dele ou não, foi a Ritalina que desenvolveu. Eu jamais vou saber, né? E também não é importante saber, o importante é a qualidade de vida. Hoje ele está super bem, eu vou dar um tempo presente do meu filho agora, né? O ano passado ele passou o sonho dele, meu filho ele é muito ligado à natureza, à pesca, e ele queria passar numa universidade que tem lá no Mato Grosso, na região de Corumbá, de Bonito, e ele passou lá, né, pela Universidade Federal, apesar de estar tendo uma aula online, mas eu sinto a alegria dele estar lá em contato em função dessa natureza que proporciona lá, né? Hoje ele está super bem, ele sim continua sendo um 7, ele quer só mundo de prazer, ele sempre que vem uma dor ele quer fugir da dor, mas eu estou sempre ao lado tentando lembrar que ele pode ser melhor que isso. Eu acho que hoje, né, enquanto ele não consegue entrar no caminho de talvez um dia ele ver Eneagrama, e o Eneagrama também ensina uma outra coisa importante, né, Lu? É não criar expectativa, né? Nem em marido, nem em filho, nem querer ficar transformando as pessoas, porque as pessoas têm que ter abertura para chegar no momento delas e falar, eu estou sentindo assim, eu quero conhecer para fazer a minha mudança, né? Então, não adianta a gente querer impor, enfiar, eu como um 8, para chegar nisso, só eu sei quantas pedras eu tive que quebrar, porque eu queria enfiar a goela abaixo, né? Se isso é bom para mim, é bom para você. Como assim? Isso vai transformar a tua vida? E não é assim, né? Eu acho que o maior despertar está no outro, né? Então, é o respeito. E hoje meu filho, sim, tá bem mais tranquilo, ele está fazendo o que realmente ele buscou, o maior respeito, né? E ao pai, que sempre foi um grande incentivador, porque meu marido sendo um 5, imagina a dificuldade de um 5, com flecha para o 7 também, então sempre foi uma grande confusão, né?
Mas aí meu marido conseguiu também dar esse apoio para que o Aron realmente fosse vivenciar esse momento que para ele é importante, né? Tem a ver, acho que, com a essência dele, né? Então, hoje, realmente, os remédios já não são algo, a não ser esporadicamente, se ele ficar muito ansioso, se ele for lá, querer, os tiques vão, de alguma maneira ele dá uma piscadinha, e isso, para a vaidade do Sete, é terrível, né? Usa a sedução. Então, ele pede, porque tem a vaidade, o Sete é extremamente vaidoso. Na adolescência, então, é um pavão, né? Parece um pavão, tão vaidoso que é. A Lê vai ver isso daqui a pouco. Ai, Porque de gente. tanto esse reforço... E já é super Você vai pavão. ver que todo esse reforço que ele recebe da escola, dos amigos, transforma ele num vaidoso, né? E aí é o vaidoso. Imagina se ele lidar com isso daqui a pouco. Então, fala, cara, menos, você não é tudo isso, né? E vivenciar um pouco a frustração de que a vida não é essa alegria o tempo todo. Eles precisam passar, filhos 7, por muitas frustrações, por muitos nãos, aprender a lidar com coisa que eles não gostam, sabe? Fazer esportes que eles não gostam, e quanto antes, porque quando chega numa certa idade, você não tem mais a escolha de colocá-lo. Mas de pequenininho, você ainda pode pegar seu filho e colocar ele para fazer algumas coisas que ele não gosta, porque ainda você tem esse poder de proporcionar essa frustração para ele, que lá na frente vai ser um super ganho, né? Uhum. Então, bom, mas fugir da pergunta lá. Hoje, não, hoje a Aron não está muito mais medicada, a não ser na necessidade dele. Aí ele fala, mãe, eu estou tendo tique. Fala, você quer tomar o remédio? Quero? Então toma. Ok, Aí fica na opção dele. E vocês veem que tem, igual a Rô falou, a gente não sabe se foi uma consequência, se não foi, mas você vê que até hoje, olhando alguma coisa em relação a isso, né? Eu acho que lá em Corumbá ele não vai precisar de nada mais, né? Maravilha. Sim, ele está Perto da super feliz. natureza. Nossa. No fundo, a gente é instinto de sobrevivência, né? No fundo, a gente sabe que a gente precisa. Você acha que quantas vezes ele foi para a natureza e falou, é aqui o meu lugar, né? E por isso que ele quis. E foi espiritual, Ale, porque, Lu, quando ele, com 10 anos de idade, né, a gente fez uma viagem, em casa não tem nenhum pescador, ninguém que você fala assim, qual é a referência de pesca? Ele pediu para comprar uma varinha de pesca. E nós compramos. Eu falei, é mais um brinquedo, porque Sete adora ter brinquedo e largar, né? O Aron, assim, eu quero isso, isso é o brinquedo da minha vida. Brincava 10 minutos, próximo brinquedo. Isso é outra coisa também que eu aprendi a ir colocando alguns limites nos quereres dele, porque é um querer que parece que é a última coisa do mundo que ele quer. Aí ele conquistou, próximo, sabe? Isso também é um mecanismo do Sete muito forte. E aí eu pensei, falei, é mais um brinquedinho, né? Uma criança de 10 para 11 anos, que deu uma varinha de pesca, um cara agitado, um cara que, né? Porque eu acho pescar, para mim, é muito chato, né? Jogar lá e ficar esperando, para mim é muito chato, né? E eu nem sou um 7. Isso aí é mais um, né? Pois mudou a vida dele. Aí ele pediu para ir pesqueiro, aí veio o incentivo do pai de até comprar um barco, levar ele. O pai gostou, mudou a né? vida dele. O pai já interessante. Você fala assim, para um 5 social, Lu, para um 5 social ficar pescando também num lugar onde não pega internet, pensa um pouco, né? Mas ele foi para o sacrifício para tentar entender esse momento do Aron. Porque, na verdade, é onde ele se acalma, né? Na verdade, é onde ele se equilibra. Onde ele passa aquela quantidade de coisa, ele pesca, ele se equilibra. Então, vou falar assim... E olha que interessante, Rô, o Davi está pescando também. Faz olha que bacana. uns 3 meses que ele descobriu também e se interessou. Como repete o padrão. É algo porque acalma ele por dentro. É tão inconsciente dele que ele vai falar assim, a ritalina dele é a pesca, entendeu? Vamos falar assim, onde ele, por ele mesmo, ele consegue um momento onde ele elabora, ele se acalma por ele, não pelo que a gente quer. Que ele precisa achar esse calmante dele, né? Eu falo que a ritalina nossa, cada uma com a sua, mas é a gente que precisa achar onde que a gente se equilibra. Não está fora, está dentro, né? Nunca está fora, sempre está dentro. Eu quero falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui, eu não sou muito de olhar números, eu olhei agora, até assustei, com mais de 60 pessoas. Ou seja, o povo entrou e está aqui ainda, não saiu. Só que a gente já está fazendo 2 horas e a gente vai se encaminhar para a finalização. Eu queria contar uma coisa para vocês que é o seguinte, meu povo. Vocês conheceram aqui 2 mães, né? Coincidentemente, com filhos com o mesmo tipo, né?
Então, algumas coisas bateram ali, as idades diferentes, e algumas coisas bateram, e foi muito interessante. E eu quero contar para vocês que existem 9 tipos de mães, que na verdade são 27 tipos de mães, que daqui a pouco vira 50 e poucos, daqui a pouco 108. Então, é uma diversidade muito grande, porque nós estamos dentro da comunidade e a gente já percebeu que a gente é diferente entre a gente, né? Ontem a gente teve mais uma festa do tipo, né? Mais uma que conseguiu se identificar, que foi a nossa amiga Doc Carol, se identificou como homossexual. A gente já tem a Rê, que também é homossexual, que elas são bem diferentes, né? Então é bonito isso de entender que mesmo o tipo e o subtipo vai ter diferenças, mas com coisas de talvez assim estruturais parecidas. Mas o que eu quero falar agora é o seguinte: vamos falar de 27 para facilitar a nossa vida. A gente tem 27 subtipos de mães que vão se encontrar com 27 subtipos de filhos. Então, o meu convite para você hoje, que está aqui como convidada, é mergulhar na escola junto com a gente, tá bom? Eu não sei se o Antônio vai falar, porque ele me pediu para falar um monte de número. Eu não gravei, porque eu estava nervosa antes da aula, não gravei e não sei. Eu só sei que assim, ele falou um monte de números. O que eu lembrei é o seguinte: a mensalidade é R$ 49,90, né? Não é isso? R$ 49,90 por mês. A gente já tem mais de 50 horas de aula gravada, tá?